Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, com as principais personalidades da cidade, da região, debatendo, discutindo com você pela nossa bancada, a nossa mesa branca diária aqui do Ponto de Vista, né? Os temas importantes, a pauta regional e os assuntos de interesse nacional também, né? Reprise do Ponto de Vista você acompanha também de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite, né? Nestes dias, essas 2 semanas e meia, 3 semanas aproximadamente, em que a Santa Cecília TV faz a cobertura e as transmissões dos Jogos da Unisanta, né? Assunto em pauta pelo Brasil inteiro, voltado para Curitiba, capital do Paraná, onde já está lá o presidente, aliás, o ex-presidente Lula, né? Chegou lá no seu jatinho extraoficial do PT, né? Imagino que tenha sido o PT que tenha bancado o combustível do jatinho que o presidente chegou ao aeroporto de Curitiba, né? Já deve estar chegando ao fórum para ser recebido então pelo juiz Sérgio Moro, num maior clima de fla-flu que não deveria acontecer de modo algum, né? Além disso, claro, outros temas importantes aqui da cidade e da região para a gente discutir, com a participação sempre importante, doutor Elias Jacó, advogado, promotor aposentado, que nos satisfaz aqui mais uma vez com a presença. Tudo bem, né, meu caro doutor Jacó? Tudo bem, Edgar? Boa tarde, boa noite aos queridos amigos telespectadores. A gente está à sua disposição hoje, muito feliz, porque você fez questão de me cercar de 2 grandes amigos. Opa. 2 pessoas muito marcantes na minha vida, não é? E logo vão ser apresentadas aqui. E com vocês, afinal de contas, já estou... Já transitou em julgado, né? Sem dúvida. À disposição. Muito bem. Conosco também, como sempre, o nosso professor Adalto Correia Júnior, né, e economista, que participa conosco em mais esta edição. Tudo bem também contigo, né, Adalto? Boa tarde a todos, boa tarde aqui, amigos da mesa. E é muito bom receber, eu espero que ele tenha falado de mim, que se foi de mim, professor, eu fico muito orgulhoso. Paulo. Porque eu sou seu fã. Obrigado. E muito obrigado pela sua amizade. E o nosso Paulo Della Rosa, não é, o delegado poeta, mais uma vez colabora com a gente nesta edição e foi um dos citados aqui pelo Elias Jacó também, né? Prazer recebê-lo. Tudo bem, né, Paulo? Edgar, a emoção costuma ser péssima conselheira, mas eu lhe agradeço profundamente o convite, extensivo ao excelso jornalista, o intrépido jornalista Marcos Santana, pela oportunidade de dividir essa bancada com 2 professores. O professor Adalto, que eu conheço hoje, mas já conheço o trabalho de muito tempo, e naturalmente uma das referências que trago na história da minha vida, o professor Elias Jacó. Um homem que fez do direito mais do que um sacerdócio, mais do que uma profissão. Ele fez do direito o alcance pleno que a palavra direito merece, seja levando conhecimento, levando justiça e levando sucesso a todos aqueles que tiveram o privilégio de estudar com ele. E mais uma observação, hoje é o dia de combate ao lúpus, e a você, minha Cristiane, que sofre tanto com essa doença, que lhe traz tanta dor, tanto sofrimento, e a todas as mulheres, porque é uma doença que ataca basicamente as mulheres, a minha solidariedade e o meu intenso empenho em transformar a dor de vocês cada vez melhor e manter esse lobo mau afastado. A nossa solidariedade, não é, a todas elas que têm esse problema, que sofrem, não é, convivem com esse drama do lúpus. Marcos Santana na ponta, nosso intrépido jornalista, como diz aqui o delegado poeta, sempre conferindo as redes sociais, a sua participação, as nossas transmissões. Tudo bem também, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo, Ponto de Vista. Convido você a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, hoje é o dia do encontro, não é? Tão propagado, anunciado aí pelo Brasil inteiro, de Lula com Moro, não é? O juiz Sérgio Moro vai receber Luiz Inácio Lula da Silva por causa do processo do triplex, né? do Guarujá. É do Lula, não é do Lula? Foi feito pela OAS
para ele, para a esposa, eu já disse aqui algumas vezes, né, o sítio lá de Atibaia tem toda a cara do ex-presidente, né? Já o triplex tem mais a cara, talvez, da dona Marisa, não sei, né? Que já não está mais entre nós, vamos respeitar, claro, a memória dela, ou dos filhos, ou nora, sei lá, netos, eu não sei bem, né? A cara do Lula, o triplex não tem lá muito, é menos a opinião que eu tenho. O sítio de Atibaia é bem ao jeitão dele, né? Mas eu queria abrir com uma outra situação rapidamente, antes da gente falar do Lula e do... Porque o Paulo Della Rosa coloca aqui que o Elias Jacó é uma referência na área do direito, né? E todos aqui respeitamos muito o Elias Jacó. E eu tenho a impressão que nem o Adalto, nem eu, nem ninguém, estamos aqui entendendo esse bate-boca, né, pela mídia, criado agora, Procurador-Geral da República contra o ministro Gilmar Mendes, tá certo? Um tem a esposa no escritório que advoga a favor do Ike Batista, o então arquimilionário, né, das empresas X. Esse X tem algum significado, né? E ele vai explicar direito o que é isso, né? Por que criou esse X aí, né? Não sei se os que estão envolvidos ali por trás dos bilhões do Ike Batista que foram pelo ralo, né? E o Gilmar Mendes, agora há uma suspeição também, porque a filha do Rodrigo Janot estaria também num processo envolvendo um desses casos também. Ou seja, eles estão lavando a roupa suja em público de uma maneira assim escandalosa, Adalto. Eu vi aqui a opinião dos leigos, somos nós três aqui, né? E depois aprofundar um pouco com o Paulo e com o Elias Jacó principalmente. Essa coisa é uma coisa que realmente é espantoso o que está acontecendo, né? É totalmente leigo. A gente assiste isso com muita tristeza, né? Porque você falou lavar roupa, mas lavar roupa suja com água tingida, né? Eu vi ou li alguma coisa a respeito do Supremo norte-americano, onde uma coisa me chamou a atenção, que um dos juízes do Supremo norte-americano, depois de muitos anos, fez um comentário numa das sessões, né? E aquilo foi notícia nacional, porque ele tinha aquela característica de simplesmente ouvir e calado depois lá soltar o seu parecer. Nós somos notícias, o nosso Supremo é notícia exatamente pelo inverso. Diariamente. Assim, o que se espera de quem esteja lá, de novo, não conheço nada no ramo do direito, no campo do direito, mas é uma postura, né? Que tem uma postura mais discreta. São pessoas que estão... Postura julgando. De Corte Suprema. Uma postura de Corte Suprema. Então nós estamos exatamente do lado oposto, onde o que nos parece que todos são suspeitos ou todos têm algum tipo de compromisso. Então, quando você vê o Procurador-Geral pedindo a invalidação de um ato de um ministro, e depois o ministro vem e fala também da filha do outro, você fala assim, o que nós estamos habitando, né? Eu acho que a história vai nos mostrar, quando nós nos afastarmos mais disso, algumas coisas, quanto mais a gente se afasta, melhor a gente vê. A gente vai olhar com tem um ponto de inflexão, não só na política nacional, no modo também de exercer economia e política, mas também acho que o judiciário, que é a base da nossa sociedade. Por falar no judiciário, o Paulo Della Rosa, a Associação dos Magistrados também se manifestou, né? Foi para cima do ministro Gilmar Mendes, que teria se excedido nas respostas ao ministro, ao Rodrigo Janot, né, que é o Procurador-Geral da República, e dito ainda mais, né, que o STF não tem nada a ver com os juízes, com os magistrados, porque lá só tem 2 juízes, né? Então ali quem sabe julgar são 2, os outros ali são ministros apenas. Não temos, como quem diz, não temos nada a ver com essa gente que está aí, hein? Enfim, olha só que coisa, rapaz. Na minha opinião, a questão se divide em 2 polos absolutamente preocupantes. O primeiro deles, que é a essência da judicatura, é o afastamento momentâneo da questão para a reflexão. Esse é o papel importante do juiz, e qualquer um que vá julgar qualquer assunto há de estar de alguma forma longe dele, para que possa fazer uma reflexão mais profunda. E cada um desses personagens está respondendo de forma figadal, momentânea, a qualquer questão.
então nos leva a crer que estão tão somente agindo como pessoas e não com a investidura solene, necessária e até algo mítica do cargo de juiz. E a segunda questão é no afã de uma popularidade que, na minha opinião, é absolutamente inexplicável. É claro que precisamos sim ter a população ao lado da lei, ter a população acompanhando de maneira vigilante, combativa, incessante o bom exercício da lei. Mas não é possível que tenhamos que nos expor de tal forma que expomos o cargo a que estamos investidos, que expomos todo o processo que rola e ainda até mais, toda a possibilidade de mudanças que o Brasil tanto precisa por conta de estarmos de bem com a população, de bem com a mídia. É um momento muito delicado da realidade nacional e é impressionante que homens e mulheres absolutamente preparados juridicamente, porque não há aqui que se questionar a qualidade técnica desses personagens, estejam sucumbindo a vaidades momentâneas e se afastando do seu nobre, essencial, fundamental, axial mistério de trazer serenidade através da justiça. Muito bem. Elia Jacó, por favor, eu não vou nem perguntar nada para você, só você fazer aí uma avaliação sobre tudo isso que nós falamos aqui em cima dessa crise aí, Gilmar Mendes, Rodrigo Janot, a Associação Nacional dos Magistrados entrando também para criticar não só o Gilmar Mendes, como o STF como um todo, ou seja, realmente a coisa está bem virada do avesso, me parece, né? As pessoas que estão encarregadas de apreciar esses nossos casos não estão à altura da tarefa que lhes está sendo cometida. Me parece que isso resume bem o meu pensamento. Impedimento, suspeição, principalmente impedimento, que é objetivo, é previsto em lei, é só encaixar naqueles casos, o juiz se vê impedido, e o Ministério Público também, é uma coisa corriqueira, é uma coisa, do seu ponto de vista jurídico, absolutamente normal, não tem nada de excepcional. O próprio Supremo Tribunal Federal já teve casos em que os ministros se deram por impedidos. O caso do próprio Marco Aurélio, né, que se deu por impedido para julgar, por exemplo, o Collor, porque é primo dele, não é? E, aliás, diga-se de passagem, um impedimento que não está nem previsto em lei. Ele foi um ato espontâneo dele. Quer dizer, não há o menor trauma nesse tipo de coisa que acontece todos os dias no foro. Agora, da mesma forma, a concessão de um habeas corpus por excesso de prazo ou porque se considera que não existem os pressupostos da prisão preventiva, que vão são muito mais rigorosos, né, do que se pode imaginar, porque a prisão preventiva é uma última instância de proteção do processo, serve ao processo, não é uma antecipação de pena, não é uma antecipação de condenação, é também muito, muito normal. O próprio ministro Gilmar Mendes, ele negou um habeas corpus anterior ao mesmo Eike Batista, não é? E há outras situações, como o ministro relator, o Edson Fachin, concedeu em outros casos. Então, cada caso deve ser estudado com vistas ao interesse público e, sobretudo, com os olhos na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece lá um elenco de direitos e garantias individuais, alguns ou a grande maioria deles ligados de alguma forma aos procedimentos de ordem penal, porque os procedimentos de ordem penal visam ao sacrifício do que há de mais sagrado depois da própria vida ao cidadão, que é a sua liberdade física, não é? A sua dignidade. Isso tudo está a cargo de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Então, eles simplesmente entendem, tecnicamente, que devem realmente apreciar as coisas conforme elas aparecem. O que está realmente causando essa estranheza é que
para fundamentar um voto, concedendo ou negando um habeas corpus, isso qualquer juiz, não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas sobretudo o Supremo Tribunal Federal, que é o ápice do Poder Judiciário, da Justiça, não é? Deve ser sereno, deve ser um parecer que, um voto que realmente convença pelos argumentos, né? Pela motivação. O que fez, o que tem feito o ministro Gilmar Mendes, como outros ministros também, Marco Aurélio, por exemplo, né? Eles ladeiam aquilo e partem para uma ofensa àqueles adversos, àqueles que pensam de modo contrário. E o que fez o Gilmar no voto, que ele concedeu o habeas corpus, foi realmente lamentável. Mais lamentável ainda, depois disso tudo, ele vai aos jornais e diz que o Poder Judiciário e o Ministério Público estão fazendo reféns, né? Olha, ele está acusando o pessoal, está praticando crime, ele não tem papas na língua, tudo bem, mas ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não é? Então ele realmente merece censura. Agora, quanto ao fato em si, ele não ter se dado por impedido, ele não se deu por impedido nos primeiros casos também, e ninguém questionou isso. Isso não foi colocado em nenhum momento, nem mesmo quando deveria ser, antes que ele proferisse o seu voto no habeas corpus, né? Porque o que se está pedindo agora é naturalmente uma vindita por ele ter dado um voto que desempatou um caso, portanto, obviamente complexo, porque se houve 2 votos de um lado e 2 de outro, é porque não é um caso simples, claro, não é? De forma a não interessar aquele que está arguindo, né? Isso realmente é muito lamentável, muito lamentável. Existe um dispositivo na Lei Orgânica da Magistratura Nacional que diz simplesmente o seguinte: o juiz não pode, ele está proibido, é-lhe vedado, né, manifestar-se antes de definida a coisa julgada em processos a seu cargo ou o cargo de outros juízes. Isso não está lá de graça, não é? O atributo fundamental do judiciário é a imparcialidade. Ele deve se manter realmente equidistante das partes, não é? E as partes, e aí entra a história do Janot, o Ministério Público faz o papel dele. O Ministério Público tem realmente que procurar justificar a sua posição usando as armas que a lei lhe confere, respeitando aqueles direitos e garantias fundamentais que devem ser colocados. Quer dizer, quando a denúncia é boa e quando a prova é abundante, os juízes condenam. Quando isso não acontece, uma denúncia pode ser defeituosa, lacunosa, e olha, diga-se de passagem, uma denúncia bem feita é uma denúncia que não tem nenhuma linha que revele o sentimento do Ministério Público, a posição pessoal do promotor, uma especulação, né? A testemunha, a denúncia deve ser objetiva para que a parte possa se defender dela. Isso é uma denúncia boa, uma denúncia baseada em indícios fortes. Não há como você absolver num caso como esse. Como não há como condenar se essas coisas não se põem. Se esse Janot, se a filha dele é advogada da OAS ou de membros da OAS, é irrelevante, sob o ponto de vista do Ministério Público, desde que se demonstre também, objetivamente, que o Ministério Público, ou o promotor de justiça, o procurador da República, ou o procurador-geral, estão exercendo a sua função com exação. É assim que se mede a suspeição ou impedimento de um membro do Ministério Público, não é? E neste caso, vem o Janot e dá uma explicação que só reforça a desconfiança da sociedade. Ele diz: eu nunca fiz nada com relação à OAS. Mentira, não é verdade. Ele jogou fora uma delação premiada do mais importante preso à época da OAS, que era aquele... Léo Pinheiro, não? O Pinheiro. Ele desprezou aquilo. Bom, mas explica por quê, meu Deus do céu. Ele explicou por quê. Então ficou realmente na opinião pública essa estranheza, né?
seria muito bom que esse pessoal voltasse os olhos para a sua própria vocação, para a sua própria carreira e fossem juízes. O Adalto lembrou um episódio que aconteceu na Suprema Corte norte-americana. Um dos juízes, o mais velho da corte, lá nos Estados Unidos, a instrução é feita publicamente, né? Os juízes da Suprema Corte, são 9, eles ficam sentados lá no alto e as partes trazem as provas e debatem publicamente, né? Nesta hora, cada um dos ministros do Supremo pode fazer perguntas, indagações, pode expor de alguma forma as suas dúvidas publicamente. Este juiz, de um modo geral, nunca fez uma pergunta sequer. Nunca. Ele jamais fez. Primeiro porque ele ouvia aquilo que lhe parecia satisfatório para que ele pudesse votar. Segundo, porque ele não queria nem mesmo indiretamente refletir a sua posição. A decisão da Suprema Corte é tomada a portas fechadas. Os fundamentos das decisões não são revelados, senão depois, quando são publicadas as decisões. Eles voltam depois da sua decisão e a presidente ou o presidente do Supremo comunica a decisão. A decisão foi essa: absolvemos, condenamos a tanto, a X, a Y, mas não diz por quê, porque esses fundamentos serão apreciados secretamente. Isso é uma forma de preservar exatamente a imparcialidade e a solenidade do julgamento. Essa é a questão. E isso está fazendo falta. Não é só nele, não. O nosso amigo lá, o rapazinho que foi reprovado nos concursos da magistratura, né? O Toffoli, que por sinal está se dando um excelente juiz, diga-se de passagem. Mas ele também achou que não estava impedido para julgar os casos do Zé Dirceu. Zé Dirceu, ele foi advogado do PT. Ele achou que não estava impedido. O Lewandowski ficou quietinho, chegou lá no Congresso Nacional e fez uma lambança que desmerece qualquer judicatura, né? E esqueceu-se de que ele era o comensal dominical de Pulenta com o presidente, o ex-presidente da República, não é? Foi secretário de uma administração do PT na cidade dele. Isso está errado? Não necessariamente, não é? Desde que ele se comporte como se comportou o Teori Zavascki, como se comporta o Edson Fachin, né? Como juízes que eles são agora. Sim, não é? sem dúvida. O Marco Aurélio adora falar em público. O que vai fazer? Sei lá, faz um concurso para ser radialista. Tomou um pau não é? no Roda Viva na última Mas participação como juiz, dele, foi uma coisa ele só assim. deveria se manifestar nos autos. Nos autos. Aliás, Elias, Essa é a minha opinião. eu acho que uma praxe dos ministros do Supremo, acho que quando eles chegam em casa, abrem a geladeira, vê que a luz está acesa, começa a dar entrevista, né? Que acho que Isso, é uma infelizmente, vaidade isso tremenda. está aí. contagiando todas as instâncias. Depois que criaram a TV judiciária, né? Foi TV criação do Justiça, Marco Aurélio. né? Exatamente do Marco Aí Aurélio. a coisa realmente se complicou de vez. Olha, o que passa realmente pela sociedade, não tenho aqui pesquisas na mão, né, mas a impressão que eu tenho é que não adianta, ninguém é santo. Vamos para o intervalo e já retomamos a sequência aqui do Ponto de Vista. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Mãe! Mãe? Mãe! Mãe, acabei! Nossa homenagem àquela pessoa que está sempre conosco, que nos ajuda a levantar quando caímos, que chama nossa atenção quando erramos, que nos educa, que nos apoia em qualquer decisão. E, acima de tudo, mãe, parabéns pelo seu dia. E aí galera, beleza? Então, O mundo mudou. Agora todo mundo é gerador de conteúdo. Entrar ao vivo não é mais um privilégio da TV. É um privilégio seu. Você também dá notícia. Você também tem audiência.
tem voz. E ouvindo você, o Enem mudou. As provas serão em 2 domingos e a redação no primeiro domingo. O Enem é você quem faz. As inscrições para o Enem 2017 já estão abertas. Ministério da Educação, Governo Federal. Milhares de escravos. Estamos voltando aqui na sequência do Ponto de Vista com Elia Jacó, Adalto Correia, o nosso Paulo Della Rosa, Marcos Santana, sempre atento aí às participações. Queria abrir um rápido espaço também para o Adalto, né? Porque eu dito isso normalmente aqui no programa e quando converso com as pessoas no dia a dia, enfim, né? O Lula está muito exposto, né? Até por ter sido presidente da República e por ser essa figura marcante que ele é, né? Mas, como disse o José Paulo de Andrade hoje na Rádio Bandeirantes, ou ontem, não estou lembrado, né? O Lula vai ter um encontro com o Moro daqui a pouquinho, né? Você que está na reprise, o encontro já aconteceu, você tem as informações que a gente aqui no Ao Vivo ainda não tem, né? Mas, fora isso, o mundo está girando, tá certo? E em Brasília as coisas andam acontecendo, né? Ontem a comissão especial lá da reforma da Previdência aprovou o que o relator propôs, né? E agora vão levar a plenário, né? Eu continuo dizendo aqui, acho que esse governo não tem legitimidade e credibilidade para propor coisa alguma com uma série de ministros aí manchados por delações premiadas e por indicações de envolvimento com atos criminosos, enfim, não é um presidente que não foi eleito, era vice, tomou posse, essa coisa toda, né? O governo tem 5% de aprovação do Datafolha, quer dizer, é uma coisa... O próprio presidente, Butrão, o próprio presidente não é investigado porque está sendo investigado porque a lei não permite neste momento, outros dizem que poderia, eu não sei. É uma coisa realmente confusa, a gente precisava simplificar o país. O Adalto é favorável a essas reformas, eu também sou, né? Eu digo... Concordo que as coisas precisam ser modificadas, de maneira geral no país, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, tudo isso tinha que ser mexido com honestidade. Eu sou contra que este governo faça estas mudanças, né? Mas o que passou lá pode gerar aí ventos mais satisfatórios, você acha, Adalto? Ou situações menos piores ou... tudo melhor para o país. A gente discorda, né? Não, você acha que o governo tem que tocar o... Eu acho que o Temer tem legitimidade sim, porque ele é vice, né? Como vice, então vice e hoje presidente, se isso não for legítimo, nós deveríamos mudar e não deveríamos ter vice-presidente, se alguém cassado, nós deveríamos abrir outro pleito, não me cabe fazer essa discussão. Acho também que tem uma sorte histórica assim, qualquer um que estivesse fazendo uma reforma previdenciária, fazendo ajustes na legislação trabalhista, um ajuste fiscal no país, não teria de fato, acho que nenhum governante teve apoio popular para isso. Principalmente a reforma. Não tem como, não tem como. Quem vai julgar isso é a história. Acho, inclusive, que daqui a uns 10 anos nós vamos fazer uma outra reforma previdenciária. 15 anos vai ter um outro ajuste, porque não tem jeito. Vai mudando a esperança de vida das pessoas, né? A sociedade vai se alterando e você vai fazendo ajustes com relação a essa questão. Acho que daqui a 20 anos nós vamos olhar para trás e vamos ver um ponto de inflexão. E esse governo, por sorte, era o que eu queria colocar, não é candidato para um próximo pleito. Eu acho que esses 2 anos serão anos que deixarão mais marcas na história do que qualquer outro governo, que talvez outro governo não pudesse fazer exatamente por estar de olho nos próximos 4 anos. Todo governo é assim, ele faz agora, mas se isso não for favorável, ele vai segurar e vai jogar lá para frente. Vamos lembrar, inclusive, o Fernando Henrique foi muito criticado quando no dia 13 de janeiro de 1999, 13 dias do seu segundo mandato, vai lá e faz um ajuste na economia, no câmbio. E isso, na realidade, foi represado. Foi represado porque tinha uma eleição exatamente ali. Antes, já devia ter feito antes, colocou em risco o país, né? Se elegeu politicamente, ele conseguiu o que queria e continuou as reformas que eu acho que foram menores do que efetivamente no primeiro mandato, que foi lá o 1994, ainda com Itamar, né? Que começou lá em 1994 ainda com Itamar Franco. Mas eu estou muito satisfeito de ter passado e agora convicto que isso também passa no Senado. Butrão, se me permite,
respeito à posição do Adalto, mas eu acho que faço questão de registrar a minha posição aqui, afinal é o ponto de vista. A palavra reforma parece que virou uma espécie de mantra, como se, vamos fazer uma reforma que vamos vamos ter o melhor dos mundos. Não é porque as coisas estão ruins que qualquer reforma é necessária. Essas reformas trabalhista, previdenciária, que o Adalto assina embaixo, na verdade, no meu ponto de vista, elas aprofundam desigualdades, cobram a conta dos mais desfavorecidos e mantêm privilégios. É evidente que existem vários problemas na legislação trabalhista, a questão previdenciária também é uma equação muito complicada de se resolver, mas essas propostas que o governo Temer está aprovando no Congresso, a toque de caixa, sem a devida discussão, ela não resolve o problema no Brasil. Eu acho que essa discussão precisa ser colocada e posta, por exemplo, numa campanha eleitoral. Os candidatos têm que ter coragem, né, de discutir abertamente com a população, especialmente no segundo turno. Não fazer como a gente está acostumado, né, a acompanhar aqui no Brasil. O cara ganha eleição, pega, não, estava tudo errado, eu não sabia, a situação está preta, enfim, como não sabia? Né? Primeiro que tem um período de transição, primeiro que tem uma discussão, um debate profundo, né? Agora o Adalto pode responder à vontade. Eu sei que o Dr. Marcos quer a palavra, mas assim, eu ainda acho que é só a história vai poder jogar nesse momento. Certeza, não tem como. Isso é o afastar do tempo que vai mostrar. O Brasil precisa de reformas. Também eu entendo o Marcos Santana, perdão, falei Marcos, era o Dr. Paulo. Marcos Santana, eu acho que tem quando você fala que os mais pobres estão pagando a conta, mas eu entendo que o modelo que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até o futuro. Eu não consigo olhar para o Brasil de hoje e falar assim, reformas não são necessárias, ok? Não, eu falei ao contrário. Eu sei, mas qualquer reforma não tem jeito. Mas não essa. Não vai ter, não haverá um consenso. Essa reforma é o seguinte, fala que o paciente está com dor de cabeça, né? e o médico manda cortar a cabeça fora. Não é esse o problema, não é essa a solução. É que a reforma é uma reforma de raiz. O Brasil vem ao longo do tempo, meu ponto de vista, ao longo do tempo fazendo ajustes conjunturais. Nós precisamos ir na raiz. São ajustes estruturais. São os únicos? Não. É a melhor? Não é. Mas pela primeira vez, ao longo do tempo, o Brasil vem falando de reforma tributária. Isso, de novo, é uma mentira. Porque os estados arrecadam, ou a União, o Estado como um todo arrecada aquilo que é necessário para financiar o funcionamento da máquina. Então você não faz reforma tributária sem que você faça uma reforma fiscal. Quanto custa o Estado? Então a ordem, pela primeira vez, foi invertida. O que é reforma fiscal? Corte de gastos que tem que se espalhar por todas as unidades da federação, União, Estados e municípios. E isso ainda tem uma história pela frente que eu acho que ainda vai durar uns... A gente vai estar falando de reforma fiscal pelos próximos 10 anos e ainda não vai estar concluída. Mas... Você quer completar alguma coisa com relação a esse tema? Eu queria fazer duas observações. A primeira, ainda uma palavrinha a respeito do comportamento dos nossos dirigentes do judiciário. O nosso direito é tão atrelado, umbilicalmente atrelado ao direito romano, que eles não se esqueçam daquele brocardo jurídico tão importante, né? A mulher de César não basta ser séria, ela tem de parecer séria. E os nossos dirigentes do judiciário começam a parecer não sérios. Com relação às reformas como um todo, eu gostei muito da palavra do professor Adalto, a palavra raiz. E eu acho que é nessa palavra que se esconde todo o problema, toda a problemática que envolve essas reformas. Porque esse regime presidencialista de coalizão, ele vem sendo repetido e ele nada mais é do que vender sonhos durante o processo eleitoral e depois de eleito se dividir entre benesses e porradas, para ser bem franco. E é exatamente o que o governo Temer está fazendo. Ele foi eleito através de um sem número de promessas nada factíveis na chapa Dilma-Temer, por uma circunstância assume o governo e agora está fazendo uma reforma, professor Adalto, utilizando de meios absolutamente escusos. Eu não sou partidário de que os fins justificam, que os meios justificam qualquer fim. Ele está comprando deputados. O nosso dinheiro,
O dinheiro que está sendo retirado do povo através das reformas necessárias, eu concordo, está sendo utilizado por debaixo do pano para que os deputados aceitem. Então não é possível que, ainda que tenhamos um horizonte bastante mais promissor com as reformas, elas necessariamente têm de ser feitas através de mecanismos espúrios, ultrapassados, nada desejáveis. É necessário que a população entenda a gravidade da questão previdenciária brasileira. Mas não é aceitável que nós sejamos obrigados a ver, porque está bem claro que os deputados estão mudando o seu voto logo depois de jantares, conversas, conluios, conchavos, roubalheiras a olhos vistos, praticados por ninguém menos que o Corpo Diretivo Nacional. Isso é uma vergonha que, me desculpe, professor Adalto, ainda que os objetivos sejam os mais nobres, e eu acho difícil, objetivos nobres em mente estão nada sãs, eu não posso aceitar que o mecanismo seja o desse tipo de convencimento criminoso que está acontecendo no Congresso Nacional. É o que a gente tem discutido aqui, né? O Adalto concorda plenamente com isso, imagino, né? Claro, evidente. É por isso que a gente diz aqui, esse governo não tem legitimidade para fazer esse tipo de propor reforma alguma. O Adalto tem razão quando diz que o Temer não é candidato e por causa disso tem mais liberdade de ação, não está visando uma reeleição, está colocando a coisa de lado. Enfim, até acho que o presidente tem essa intenção na cabeça, né? Com a idade que está, não é? Sabe que é a última oportunidade que ele tem de marcar o nome na história. Acho que ele até quer marcar o nome na história com essa questão mas com a experiência que ele tem no Congresso Nacional, ele sabe que a única saída é essa que o Della Rosa acaba de colocar aqui, não é? Ele é expert os nisso. Pingos e as letras e S's e R's, dá tempo enfim, de eu né? falar só um? Dá tempo de eu falar tudo, só que eu vou completar aqui, é o seguinte, um presidente da República com menos de 5% de popularidade jamais, hipótese alguma, teria condições de convencer o Congresso, sua base aliada, que daqui a um ano estará em campanha eleitoral, ou menos, estarão todos em campanha eleitoral para tentar as suas reeleições, colados num homem que tem 5% de aprovação. Então, o que é que está acontecendo, não é? O que acontece nesses jantares, nesses almoços, nessas reuniões, nesses cafezinhos da manhã e tal, que leva essa gente toda, esses parlamentares todos, não é? A colaborarem com o presidente de 5%, Adalto. Isso é que eu fico assim espantado. Eu queria, o Paulo, conhecer sua fama, ser de fato um poeta aqui, viu? Você quase me convenceu. Eu gostei da sua... É que assim, eu acho que tem uma diferença... Como eu também não entro, entendi. No conteúdo propriamente dito. Eu acho que tem uma diferença entre legitimidade e o modelo. O modelo eu acho terrível. Nós precisamos, de fato, fazer uma reforma. Eu acho que até o Marcos, outro dia, comentou. Precisamos de uma reforma política, que é a base de tudo. Não é? Quando nós estamos falando de um presidencialismo de coalizão, que, aliás, não é só presidencialismo, né? O governo é executivo, de qualquer esfera de governo. Exatamente. Vamos falar de prefeituras. Prefeitura, assim, eu já estive secretário de governo, já tive essa experiência por alguns anos, há muitos anos atrás. Eles assim que a prefeitura é um balcão, né? Você chega ali, encosta a barriga no balcão para tentar... Assim, é horrível. Você vê negociação com Câmara, é muito ruim. O nosso modelo é ruim. Então, assim, mas é o que nós temos. Então, nós vamos fazer as reformas ou não iremos fazer as reformas. O presidencialismo de coalizão ainda estará no próximo governo, que será extremamente legítimo, acredito. Que a democracia vai prevalecer e nós vamos eleger o próximo presidente. Ainda assim, será um presidencialismo de coalizão, onde os acordos acontecerão no DOR do Rio de Janeiro, de Brasília e no Máximos e assim por diante, nesses restaurantes chiques. Adalto, mas ainda assim, precisamos de reformas, mas não é qualquer reforma. Por exemplo, a reforma trabalhista. Se a gente contabilizar todas as audiências públicas, reuniões oficiais que foram feitas no Congresso para discutir, sabe quanto tempo demorou? 24 horas. Você acha que é possível uma matéria tão complexa assim, que envolve tantos interesses, ser aprovada em toque de caixa assim? E ainda, um programa anterior, comentamos aqui que essa proposta, ela veio pronta e acabada do setor patronal. Né? Fizeram uma análise dos metadados. Os metadados, o que são? É o DNA do arquivo de computação, que
descobriram que boa parte desses artigos que foram aprovados foram elaborados em entidades patrimoniais, como a Ciesp, a Confederação dos Bancos e assim por diante. Se fosse a proposta da CUT, pronta e acabada, também não serviria. O que é importante é o diálogo, é o embate de forças, é o equilíbrio. Porque, como o professor Pardal veio aqui na semana passada e alertou, a tendência que é as relações de trabalho no Brasil se tornarem como as relações de trabalho são na China. E lá a gente sabe muito bem que não é nada boa, né? Muito bem, Ilha Jacó, eu estou estourando aqui o break, mas eu queria dar para você 2, 3 minutinhos para você explicar, não é, o que vai acontecer, o que deve acontecer hoje em Curitiba, que tem muito maluco aí pelas redes sociais, lunáticos andando pela rua, enfim, com faixas e tal, do Lula na cadeia, essa coisa toda, enfim. De maneira nenhuma o ex-presidente será preso hoje, né? Queria que você deixasse isso bem claro, explicasse o que vai acontecer ali. Olha, o interrogatório, que é um ato assim, absolutamente normal, um processo obrigatório até, ele tem 2 objetivos, né? O primeiro objetivo é que o juiz conheça o réu que vai julgar, que ele tenha um contato físico com o réu para saber quais são os suas tendências e tal. Claro que esse objetivo tanto melhor se realizará, quanto mais perspicaz, preparado e, digamos assim, sensível for o juiz às reações do réu, que são aquelas reações esperadas em termos de processo, não é? Dificilmente o réu vai confessar. E tão difícil é a confissão que ela é considerada um atenuante pelo direito penal, não é? Uma espécie de encorajamento. Olha, se você confessar, você vai ter uma pena menor. Não é isso. O segundo objetivo é dar ao réu a última possibilidade de defesa, né? Há algum tempo o interrogatório era feito no começo do processo. Agora, exatamente para que esse objetivo possa ser atingido, ele é o último ato do processo, para que o réu tenha a oportunidade de deduzir verbalmente ao juiz os seus argumentos de defesa. Por que é que eu estou dizendo que eu não pratiquei esse crime? Por que é que eu estou dizendo que não há prova? Enfim. E por isso ele fala no fim, porque ele já terminou a instrução. Ele vai falar sobre todas as testemunhas que foram ouvidas, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, prova pericial, interceptação telefônica, o raio que o parto, tá certo? Então ele tem esses 2 objetivos. Há outros objetivos secundários, esses são os 2 mais importantes. Ora, no caso do Lula, em primeiro lugar, o Lula é talvez a pessoa mais conhecida, né? Cuja personalidade é a mais divulgada da história. E eu acredito que esse objetivo talvez o juiz Moro não atinja, porque já sabe quem é o Lula, quais são os seus méritos, quais são os seus defeitos, né? Então ele vai se ater, deve se ater àquilo que o processo, especificamente este processo, está dizendo com relação à acusação. E o segundo objetivo, todos nós já conhecemos também, né? Qual é a linha da defesa, a argumentação da defesa. Então, para que está servindo esse interrogatório? Para que o juiz possa realmente encerrar o processo de uma forma válida, e dê a ele a oportunidade de falar, e aí é que está a anomalia, né? Para que o Lula possa fazer ali a sua campanha, possa defender, para dar sequência à politização do processo, é esse o seu objetivo. Sob o ponto de vista jurídico, né, aí é minha opinião, é claro, eu acho essa a pior defesa possível. Acho, inclusive, que os advogados deveriam pensar bem nessa estratégia, que é o que o nosso querido Lula vai fazer hoje, não é? Porque essa estratégia cria um clima desfavorável do Poder Judiciário, não do juiz Moro, do Poder Judiciário como um todo. O Judiciário não gosta de ver réus assim espetacularizarem a situação, né? Então, não vai acontecer nada além disso. Ele tem, depois que ele ser indagado pelas partes e pelo juiz, né, e eu acredito que pelo menos o Ministério Público vai estar representado por um procurador apenas, né? Eu, se fosse promotor nesse caso, não faria pergunta nenhuma, não tenho nada para perguntar ao réu nesse caso, mas certamente o procurador vai fazer a parte dele, e depois a defesa que vai fazer
aquilo que tem feito normalmente, que é criar impasses com o juiz, né? E depois ele vai ter, o senhor tem mais alguma coisa a dizer? Aí ele vai fazer o discurso dele, né? Que nós vamos assistir hoje às 5 horas da tarde, tá certo? Não vai haver prisão, porque o juiz que está presidindo esse processo não é despreparado e não é insensível àquilo que a sociedade, a esse cataclisma que a sociedade está vivendo. Ele sabe que se prender o Lula, ele vai criar uma situação de comoção social totalmente desinteressante. Ela já existe, independentemente dessa medida, tá certo? Então imagina só, não é prudente e não é necessário. Não há nenhum dos fundamentos que possam justificar a prisão do Lula, a não ser o fato de ele estar incitando o povo a uma rebeldia contra o judiciário, o que é muito lamentável em se tratando de um ex-presidente da República que pretende ser presidente da República de novo. Então não vai acontecer nada, ele vai fazer o discurso dele, vai fazer o comício, depois vai ser carregado pelos adeptos dele e vai embora com o aviãozinho do Maris Guia. Vamos para o rápido intervalo, voltamos na sequência do ponto de vista, falando sobre um assunto que interessa a todos, não é? Os presídios aqui, desculpe, não é? As delegacias, distritos policiais aqui, fechando às 8 da noite e abrindo às 8 da manhã. Horário comercial, né? Lamentável. Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. 34º Jogos da Unisanta. Acompanhe até 19 de maio tudo o que acontece no maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. Todos os dias, durante toda a programação. Resultados no Espaço Unisanta, no Caderno Regional e ainda no santaportal.com.br. 34º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória. Define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Muito bem, o pessoal está com dúvida aqui, quanto tempo vai demorar para vazar as gravações lá da audiência do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro, né? Vamos ver durante o período da tarde, né? Logo a Globo News coloca no ar as gravações, enfim, os vazamentos. Até, como disse o Elia Jacó há pouco, o Sérgio Moro também não vai fazer muita questão, né? Porque é um caso que interessa e muito, não é, a população brasileira. Só a gente lamenta esse clima de fla-flu, existe até pelo site do UOL, se você entrar aí, ou da Folha, né? Você entrar aí agora, policiais armados, policiais especiais, né? Com armas especiais, como é que chama? Choque, não, segurança com sniper. Com arma especial, até preparada, escondido em cima dos atiradores de elite. Atiradores de elite, preparados. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Você precisava de uma coisa dessa, mas tudo bem, né? O homem é ex-presidente da República, é a figura mais popular do Brasil, indiscutivelmente, nos últimos 500 e poucos anos, né, que nós temos, né? Então, tem alguns porra louca como tem umas figuras meio... verdade. Marcos Santana, diga aí. Participações. Elias Carneiro Júnior, ele coloca: que condição moral tem o relator da reforma da Previdência, uma vez que ele recebeu doação do Bradesco Prev em sua campanha? Né? É muito complicado essa coisa de campanha eleitoral, entendeu? É muito complicada a democracia, né? Como o atual ministro da Saúde. Tinha 90% de aprovação e ele não conseguiu fazer a reforma também.
Não fez reforma Se nenhuma. a gente agora, for pensar assim, a gente simplesmente impugna a democracia. A gente precisa tomar cuidado com isso. Não, ele quer fazer a relação... Os ditadores militares fizeram o que quiseram. Ele quer fazer a relação do relator com Não é assim, a gente precisa planos de saúde, calma. privado, Democracia é difícil, é complicado. Falta a base de cidadania. A gente está botando gente lá que fica negociando. Agora, negociar é uma coisa, vender, como falou o Paulo, é outra, né? Isso é distorção da democracia. Mas alguém é Mas eles Santana? não estão lá porque eles se impuseram. Não, foram eleitos, né? Lamentavelmente. O Uriel Vilas Boas, ele chama atenção aqui Os brasileiros votaram neles, velho. O Uriel Vilas Boas, ele chama atenção para uma matéria na primeira página do Estadão de hoje, que diz que a União perde 18 bilhões de reais por ano com sonegação. Isso é uma questão complicada, né, Adalto? A sonegação atrapalha muito, mas os impostos no Brasil também impedem que empresas pequenas e médias consigam fechar o mês, né? É muito difícil essa conta, né? E o Estadão acho que está puxando também, não sei se nessa matéria, a questão dos refinanciamentos, né, dos refis da vida e da inadimplência, inclusive repetida às vezes de quem já passou por um... Como estratégia, na verdade. Né? Exatamente, como um programa, isso concordo, precisa ser... Agora, a estrutura tributária brasileira é extremamente contaminada, por isso que eu ainda reafirmo que você não rompe com um modelo sem alterar o próprio sistema. O nosso sistema ele é regressivo, ele tira dinheiro de quem não tem e entrega para quem tem, portanto não há reforma social que você consiga fazer tirando dinheiro dos pobres para entregar para mais pobres. Não tem. A reforma é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E a questão o Luiz Leite pede para a gente comentar sobre o fechamento do 3º Distrito Policial na Ponta da Praia. É fechamento do horário integral, né? Ele vai fechar, já está fechando, acho, né? Às 8 da noite. Às 8 e abrindo às 8 da manhã. Paulo de la Rosa, especialista aí no tema. Falta grana, falta manutenção, investimento na Polícia Civil. Já discutimos isso algumas vezes, né? Mas você fica à vontade, Paulo. É importantíssimo que a população tenha em mente que há de se fazer uma profunda diferenciação entre os policiais e a polícia. Os policiais brasileiros, via de regra, professor Adalto e professor Elias, o senhor que é tão profundo conhecedor, são heroínas e heróis que dão a vida para levar as famílias brasileiras à paz e à ordem. Em detrimento da própria vida, muitas das vezes, com salários absolutamente aviltantes, condições de trabalho próximas da escravidão, professor. Uma vergonha a condição de trabalho do policial, seja ele militar, seja ele civil. Mas é óbvio que a população que está colocando a segurança como quiçá a sua preocupação maior, porque não há mais uma família hoje que se diga tranquila quando um filho seu vai à rua, quando o marido sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar e, lamentavelmente, em muitos dos casos, mesmo na absoluta privacidade do seu lar. Ninguém mais está seguro. Então, é muito impactante quando vemos que um distrito está fechado, qualquer que seja o horário, porque, como todos sabemos, os criminosos agem de maneira diuturna, 24 horas por dia, praticando o mal. E voltamos à diferenciação. Não culpem os policiais, culpemos a polícia. Mas como assim? Claro, a polícia é uma entidade que tem um organograma que termina sempre nas mãos de um mandatário, que foi escolhido por todos nós, porque na democracia a autoridade é o povo. Na verdade, a política voltada para a segurança pública, ela vem empobrecendo violentamente através das décadas, Edgar. Eu sempre digo que polícia, professor Elias, se faz com o PCC do bem. Paciência, coragem e ciência. E para que tenhamos paciência, coragem e ciência, o PCC do bem, são necessários altíssimos investimentos. A segurança, quando é feita de maneira particular, é caríssima. Quanto custa um segurança?
Quanto custa grades? Quanto custa cercas eletrificadas? Quanto custa sistemas de monitoramento? E às vezes tudo isso para uma pessoa ou uma família. Imagine o valor disso para uma sociedade. E é lamentável que apesar de tantas heroínas e heróis que compõem as polícias brasileiras, e especificamente a polícia paulista, e ainda de maneira sobremaior a polícia da Baixada Santista, que tem no seu comandante o Dr. Gaetano, um herói, nós temos que ser mais aquinhoados pelo Estado. O Estado tem que ser mais sensível com as questões da segurança pública. É muito feliz a observação do professor Adalto quando diz que o regime presidencialista, ele se replica nos estados e nos municípios. Vendemos sonhos do processo eleitoral e depois benesses e punições quando eleitos. E a polícia vem sendo dia a dia punida, com a escassez de recursos, com a falta de reconhecimento por parte dos nossos políticos, do nobre, do essencial Ministério da Polícia e, lamentavelmente, a população que tanto valor dá aos policiais. E aqui eu faço um agradecimento muito particular, que sempre me respeitaram muito como policial. A população gosta do policial, gosta da polícia, mas esquece de nós na hora, no sacrossanto momento do sufrágio, ou seja, quando vota. Agora, a matéria do Jornal Tribuna hoje fala muito sobre isso, uma matéria de página até do Eduardo Veloso, nosso companheiro habitual aqui do Ponto de Vista também, né? E explica lá que o escrivão do 3º DP, Distrito Policial lá da Ponta da Praia, na verdade, o Distrito Policial, ele abrange Ponta da Praia, Embaré, Aparecida, Estuário e parte do Macuco. Veja que não é pouca coisa, né? Tem muita gente aí que poderia, deveria se deslocar até lá para fazer sua queixa, sua reclamação, lavrar o seu boletim de ocorrência, caso sentisse necessidade, por um assalto, um furto, sei lá o que poderia ter acontecido. Né? Então, o último escrivão que sobrou sofreu um acidente de moto. Né? Os outros dois estão de licença, não sei o que houve com eles, problema de saúde provavelmente, né? Que é muito comum na polícia, né? Nos últimos tempos, especialmente na civil, na militar também. Né? E aqui, e por conta disso, não há escrivão, não há possibilidade do distrito ficar funcionando das 8 da noite às 8 da manhã. Então, nesse período de 12 horas, você que mora nesses bairros citados aí, não tem possibilidade, não é, de lavrar um boletim de ocorrência, fazer uma reclamação, de recorrer ao 3º DP lá da Ponta da Praia. Só a partir das 8 da manhã até as 20 horas, 8 da noite. Também aparece lá na matéria, consta na matéria, uma declaração, uma entrevista com a Raquel Galinatti, que esteve aqui conosco recentemente, que é a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, né, do Estado de São Paulo, e deixando claro que há o sucateamento aí que a gente vem acompanhando, e é verdade, né? A Polícia Civil tem uma dificuldade enorme a cada tempo quanto mais o tempo passa, né, de anos para cá, não vem recebendo o tratamento mais adequado. Né? A impressão que dá, e a Raquel Galinatti disse isso aqui, é que não há interesse de que a civil se mantenha, né? Que talvez a Polícia Militar acabe ficando aí só, né, como defensora da lei e da ordem. Eu não sei. Questão orçamentária, vai aí, porque eu acho que não tem dinheiro, né? Deixa eu só acrescentar mais um fator nessa equação aí. Se o problema é no distrito policial, o escrivão está fazendo isso, imagina então no setor de investigação como não deve estar então, né? Nas ruas, né, propriamente dito, né? Que é o C da ciência, né? Exatamente. É o C da ciência, o PCC do bem, é o ciência você coloca bem como último, né? Exatamente. É o paciência, coragem e ciência. E ciência. Mas realmente fica muito complicado, fica muito difícil. E no final de contas, é lamentável que uma cidade desse porte sofra esse problema. Né? Já outros distritos policiais também acontece a mesma coisa, né? Aqui em Santos, na região metropolitana. Né? O orçamento, está faltando dinheiro no orçamento, né, o Adolfo? Completa falência do Estado. Né? Completa falência do Estado. Estamos vendo isso na saúde, constantemente é pauta. Estamos vendo isso na educação, estamos vendo isso em segurança, que são os pilares. Né? Quando se pergunta para um leigo quais são os deveres do Estado, saúde, segurança e educação. Óbvio que o Estado é muito mais do que isso. Mas esses três, e os três, na realidade, estão abalados. Ainda na educação, você tem a iniciativa privada. Né? Segurança, como falou o Dr. Paulo, quanto custa a segurança privada? Quanto custa para a sociedade isso? Né? E aí eu lembro de uma continha de padaria bem simples que fala o seguinte: se a carga tributária no Brasil gira em torno de 40, considerado déficit,
vamos fazer uma conta simples, de cada 12 meses trabalhados, você paga 4 em impostos. Estima-se que o brasileiro, então sobram 8 meses. 8 meses. Estima-se que o brasileiro, na realidade é 4,5 meses, então vai dar 7 meses e meio. Estima-se que o brasileiro gaste em torno de 3 meses da sua renda do ano para comprar aquilo que ele já pagou e não levou, que é dever do Estado. Saúde, segurança, educação, porque ele tem plano de saúde, ele tem que... 7 menos 3, sobram 4 meses e meio. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, até 15 de maio a renda é sua. O restante é para você entregar para o Estado e para pagar 2 vezes aquilo que você já pagou e não levou. Se 10% da população entendesse isso que o Adalto acabou de falar, hein? Nós estamos fechando aqui mais um ponto de vista, agradecendo sempre aqui ao professor Elias Jacó pelas participações sempre importantes, o nosso Adalto Correia também, o Paulo de la Rosa, comentaristas habituais, né, como é o Elias também, e eu, Marcos Santana, diariamente acompanhando com você as redes sociais, e nós sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 ao vivo aqui o programa, e a reprise às 7h30 da noite, né, nesse período de transmissões dos Jogos da Unisanta. Obrigado.